mostrar, Senhor, que o Senhor vive, mostrar, meu Deus, que o Senhor, Pai, ainda vive e ainda faz, Pai, como o Senhor fez nos tempos antigos, há de fazer até hoje, em nome do Senhor Jesus, e as palmas engrandecem ao Senhor Jesus Cristo. Aleluias, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, obrigada, obrigada. Cumprimento a todos novamente com a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, por gentileza. E hoje, o sentimento latente nos nossos corações é de gratidão. Amém? E o Senhor continuará falando ainda mais aos nossos corações sobre gratidão. Agradeço a Deus pela rica oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a Deus pela presença de cada um que com muito carinho veio até este lugar, veio até a casa do Pai, para agradecermos ao Senhor todos juntos. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus os abençoe e continue abençoando ricamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem está com o coração aí preparado para receber um pouquinho mais de Deus sobre a sua vida, erga a mão aí. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eis-nos aqui, fala conosco mais um pouco. Servo do Senhor, nosso pastor Jean, esteve ministrando aos nossos corações, e Deus é muito bom. E o Senhor é aquele, queridos, que não se cansa de acrescentar sobre as nossas vidas. Ele não se cansa, ele não para e não para. Amém? Mas falando um pouquinho mais sobre gratidão, nós aprendemos que gratidão, ela é uma virtude e ela precisa ser cultivada o tempo todo. Vira aí para o seu irmão e diz assim para ele: a gratidão precisa ser cultivada o tempo todo. E ela significa o reconhecimento por algo ou por alguém que nos fez algum benefício. Mas muito mais do que o reconhecimento, muito mais do que uma virtude, a gratidão, ela é a vontade de Deus para as nossas vidas. O pastor já leu aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Você pode. Você tem condições. Amém? Abra aí a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Então, mais do que um reconhecimento, mais do que uma virtude, ela é a vontade de Deus estabelecida sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos cumprir esta vontade dia após dia, nos empenharmos a cumprirmos esta vontade do Pai, dia após dia. E oposto à gratidão, nós encontramos o quê? A ingratidão. A ingratidão. E quando nós analisar um pouco mais a ingratidão, nós conseguimos ver que ela está plantada, ela está muito bem enraizada em uma palavra chamada insatisfação. As pessoas são ingratas porque estão insatisfeitas. E isso começou lá no céu. Começou lá no céu, com Lúcifer. Lúcifer, considerado a estrela da manhã, o querubim da guarda celestial, que quis ser igual a Deus, semelhante a Deus, estar no mesmo patamar que o Altíssimo. E fez uma reviravolta nos céus.
convenceu uma terça parte dos anjos, se transformou em Satanás, o inimigo das nossas almas, aquele que foi lançado dos céus pelo Deus Altíssimo e que sofreu a tão conhecida queda, a queda da estrela da manhã, a queda da estrela d'alva, a queda do querubim da guarda do Senhor. Mas não feliz com a sua própria queda, quando Satanás teve a oportunidade de se aproximar daqueles que foram criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Quando ele teve esta oportunidade de aproximação, em primeiro lugar, a Eva, o que ele fez? Ele soprou na alma de Eva a mesma insatisfação que ele tinha dentro dele mesmo. E Eva conseguiu transferir essa insatisfação para Adão. E qual foi a consequência de tudo isso? Adão e Eva foram transformados em seres mortais. E também sofreram uma queda. Olha, para que nós não venhamos ser transformados naquilo que não é imagem, naquilo que não é a semelhança do Deus Altíssimo, para que nós não venhamos sofrer quedas espirituais, quedas físicas, quedas emocionais, queridos, nós precisamos nos desprender de toda a insatisfação que possa existir nas nossas vidas. Porque este pecado, ele não ficou preso somente a Satanás, ele não ficou preso somente em Eva. Este pecado, ele se arrastou até os dias de hoje. E este pecado, ele tem encontrado solos férteis, que são muitos corações de filhos e filhas formadas por Deus, formados pelo Senhor. E que têm sido transformados em pessoas completamente diferentes de Deus, em pessoas que têm despencado numa queda, dia após dia. E como nós podemos identificar isso no nosso meio, essa insatisfação das nossas vidas nos dias de hoje? O homem é insatisfeito no ser e no ter. Nós somos insatisfeitos no ser, quando nós olhamos para nós e não nos agradamos. Mas o meu cabelo é muito preto, né? Mas a minha pele é muito clara. Mas os meus olhos são muito escuros, mas eu sou muito baixo, eu sou muito alto. Mas o meu pé é muito grande, o meu dedo é grudado. Não é? O meu dedo é torto. E ali nós começamos a nos tornar seres totalmente insatisfeitos com aquilo que Deus criou. E a nossa insatisfação em ser tem nos levado a nos tornarmos pessoas completamente diferentes daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus formou com tanto amor e com tanto carinho. E nós vemos, queridos, pessoas com o mesmo sentimento que Lúcifer e Adão e Eva. Lúcifer, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Adão e Eva desejaram ter o conhecimento do bem e do mal, conhecimento que somente Deus tinha. E nós começamos, queridos, querer nos alinharmos ao mesmo patamar de Deus. E quando nós
procuramos nos alinhar ao mesmo patamar de Deus, este é o início da nossa queda. E você quer ver? Existem muitas armadilhas preparadas para servos e servas no dias de hoje. Muitos já caíram nela e nem se aperceberam, nem se deram conta que o inimigo, ele é o maior investidor da alma humana quando se trata do quesito em ser semelhante a Deus. Satanás investe, lança muitos na mídia, muito nas redes sociais, pessoas que já não estão mais no nosso patamar, tá? Você tenta, não estou mais no seu patamar. Pessoas que se consideram ungidas do Deus Altíssimo, e que já não olham mais para você, e que já não olham mais para mim. Pessoas que se autodeclaram tão ungidas, que são capazes de olhar somente para si, para os seus negócios, para aquilo que lhe convém. E se esquecem que o único ungido se chama Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e é sobre esta rocha que a igreja deve estar, aleluias. Queridos, nós precisamos tomar cuidado para não cairmos neste laço, e também para não endeusarmos outras pessoas, para não estarmos aos pés de pessoas que estão tentando se assemelhar a Deus, que estão procurando e trabalhando se assemelhar ao Altíssimo, que estão trabalhando para ter todo o conhecimento do bem e do mal, para se declararem os ungidos do Deus Altíssimo. Vamos tomar cuidado com o que estamos nos tornando, com o que somos, e também com o que temos. É tanta necessidade de ter, não é? É tanta necessidade de ter. Não basta aquilo que Deus tem nos entregue. Olha, nós não estamos pregando uma teologia da mediocridade, não é isto. Mas é a teologia do contentamento. Quantos recebem e nunca estão satisfeitos com aquilo que receberam de Deus? Não conseguem ter um coração grato a Deus com aquilo que têm. Sempre desejam mais e melhor. Este mais pode vir de qualquer maneira. Eu posso pisar na cabeça de qualquer um, eu posso humilhar a qualquer um, eu posso me desfazer de qualquer um para alcançar o meu objetivo, porque Deus tem o melhor para mim, porque Deus preparou o melhor para mim. Então, de qualquer forma e de qualquer maneira eu vou chegar lá. Que isso esteja por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós venhamos aprender, queridos, que toda boa dádiva vem de Deus para as nossas vidas. Que nós precisamos deste Deus ter contentamento. Que nós sejamos como Abacuque. Amém? Encontramos registrado em Abacuque 3,19, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimentos no campo, mesmo que não haja gado nos currais, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, eu me alegrarei no Deus que me salva, eu me alegrarei no Deus que eu sirvo, aleluias. Ainda
ainda que nós não vejamos, queridos, possibilidades humanas ao nosso redor, nós temos que nos alegrar no Deus da nossa salvação, porque o que Ele tem preparado para nós de maior não está aqui nesta terra, mas está Deus dos céus, esperando por cada filho, esperando por cada filha no momento oportuno. Aleluias, Deus. Oh, Senhor, ainda que não vejamos condições, nós nos alegramos e nos alegramos em Ti. Aleluia, Senhor. E dois grandes problemas da insatisfação. A insatisfação faz com que nós sejamos amantes de nós mesmos, não é? Amantes de nós mesmos. Só olhamos para nós, olhamos somente para as nossas necessidades, olhamos somente para aquilo que nos cerca e não medimos esforços para alcançarmos aquilo que o nosso coração se propôs a alcançar. Mesmo que esses esforços nos levem para caminhos totalmente diferentes daquele que Deus tem preparado para nós. O importante é chegar lá. Vamos tomar cuidado, queridos, porque Deus nos ama, mas o Senhor também ama ao nosso próximo. Deus ama a todo aquele que Ele fez a sua imagem, a sua semelhança. Aleluias! Deus ama a todos e não é a vontade de Deus que nós sejamos amantes de nós mesmos. Aleluia, Jesus. Não vamos esquecer que o ungido é Ele. Amém? O ungido é Ele. E Jesus, Ele abre as portas para o fim da insatisfação na sua vida e na minha vida, quando Ele estava lá na cruz do Calvário, Ele olhou para o Pai e Ele disse: está consumado, está consumado, está consumado, aleluias. As portas dos céus foram abertas sobre nós, para que nós tivéssemos a condição de sermos transformados por Cristo Jesus em novas criaturas, aleluias. Pastor, eu sou tão insatisfeito, tão insatisfeita. O que eu posso fazer para mudar a minha situação? Aceite Cristo Jesus na sua vida. Aleluias. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai derramar o contentamento certo sobre a sua alma. Para que você viva bem, para que você seja feliz com tudo aquilo que Deus tem te entregue. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu tenho certeza que tem muitos aqui que têm testemunhos produzidos por Deus na sua vida, para fazer com que você tenha entrado neste culto, nessa noite, e tenha motivos para agradecer. Falando de ministério, nós aqui da Recon, ou Igreja Evangélica Reconciliação, temos um grande testemunho para contar. Tantas bênçãos nós esperamos em Deus, tanto trabalhamos para alcançar objetivos, para alcançar sonhos. Hoje você vê este templo e você fala: que templo bonito. Hoje você olha a estrutura da igreja, você fala: nossa, foi investido em tantas áreas, com tanto carinho. Mas Deus sabe, queridos, o tempo que nós levamos para chegar até aqui. Deus sabe o quanto nós sofremos como igreja, o quanto nós sofremos como família pastoral, o quanto nós sofremos como pastores para chegarmos até aqui. Essa promessa que nós estamos vivendo a realização dela hoje,
ela não aconteceu de um dia para o outro. Ela não aconteceu de um mês ou de um ano para outro. Ela levou anos para acontecer. E nós atravessamos todas as impossibilidades que foram colocadas no nosso caminho para chegarmos até aqui. Passamos pelo descrédito, passamos pelas traições, passamos pelo abandono, passamos pelo não ter, passamos pela solidão, passamos por tantas coisas, até que um dia, me lembro como se fosse hoje, estávamos num culto em que fomos chamados para louvarmos com a equipe de louvor da igreja local, onde nós éramos líderes. Chegamos atrasados, porque uma correria, todo mundo saindo do serviço, um dia de semana, para encontrarmos uma igreja que a gente nem conhecia. Chegamos lá, ficamos no fundo. O pregador já estava ali pregando. Na hora da ministração da oração, aquele pregador chamou o pastor Jean e falou assim: vem aqui, você. Vem aqui na frente. Presta atenção. Muitas foram as traições, muitas foram as apunhaladas, mas manda o Senhor te dizer: grande é a mesa que Deus vai preparar para a sua vida. E muitos Deus vai trazer para comer desta mesa que eu tenho preparado para você. Amém? Pensa em uma família que só chorava. Uma outra situação muito difícil que nós passamos. Parecia que alguém tinha morrido na nossa família. Parecia que nós estávamos enfrentando uma situação de morte familiar. Foi quando nós tivemos que fechar as portas da nossa primeira igreja. Fomos cultuar numa igreja pequenininha, perto de casa. E eu disse assim para o pastor, antes de sair: eu não quero que ninguém saiba que eu sou pastora, em lugar nenhum onde eu for. E o pastor virou para mim e disse assim: pastora, do homem a gente pode se esconder, mas de Deus não. Sentamos lá no fundo daquela igrejinha, com os nossos filhos no colo. Diaconisa perguntou quem nós éramos, eu nem respondi, o pastor foi que respondeu. Responde você, por favor. O pastor respondeu, ela anotou o recado lá na frente. Pastor presidente, apresentando os visitantes, disse assim: vocês são pastores. Pastor, vem aqui para o seu lugar. Uma igreja onde o costume eram todos os pastores se assentarem lá na frente. No momento em que o pastor chamou o pastor Jean para sentar, virou para ele e disse assim: Deus te colocou numa cadeira e te tiraram desta cadeira, mas manda o Senhor te dizer que ai daquele que te tirou da cadeira onde eu te coloquei para se assentar no seu lugar. E o que te tomaram eu entrego de volta, é teu. E vou te honrar e vou te abençoar. E ali, depois terminado o culto, o pastor veio conversar conosco e falou assim: pastores, olha, veio um pastor do Japão pregar aqui, algumas semanas. E ele disse assim, que viria uma família até nós, muito ferida, muito machucada, mas que era para que nós viéssemos recebê-la com muito amor, com muito carinho, porque Deus os usaria muito no nosso meio. E assim Deus fez, queridos.
Deus nos inseriu num corpo cheio de amor, sabe? Pastores também precisam de amor, precisam de carinho, precisam de atenção. E a nossa família recebeu, durante muitos anos em que nós estivemos ali, muito carinho, muito amor de uma congregação. E saímos de lá com aquela igreja cheia, com tudo que o Senhor entregou nas nossas mãos, totalmente estruturadas, e com pessoas já capacitadas para assumir o nosso lugar. Passamos por 2 ministérios desta forma, onde nós recebemos a bênção dos nossos pastores, da igreja, e deixamos o ministério cheio de vidas, amém? E deixamos o ministério totalmente preparado para dar continuidade sem a nossa presença naquele lugar. E o Senhor nos trouxe para cá e colocou novamente a esperança no nosso coração. Sabe aquele projeto? Aquele projeto que muitos consideravam falido, aquele projeto que vocês escreveram, aquele projeto que vocês colocaram nomes de pessoas e que vocês até compartilharam com essas pessoas, aquele projeto, e com muito carinho você mostrou para aquelas pessoas aonde elas estavam encaixadas, e aquelas pessoas viraram as costas, e vocês precisaram entregar, vocês vão começar tudo de novo. E eu estou neste negócio. E ai daquele que se levanta contra essas portas abertas. Amém? E foi sobre esta palavra que nós começamos, ou que nós recomeçamos a obra que o Senhor tinha para as nossas vidas. Sabe, vale a pena continuar lutando. As coisas nem sempre acontecem da forma como nós desenhamos ou da forma como nós desejamos, mas isso não significa que Deus não está no negócio. Amém? Deus simplesmente permite para provar o homem e para nos mostrar quem é quem na nossa história. Quem vai continuar conosco, quem vai continuar caminhando conosco, quem vai poder fluir daquilo de maior que Deus tem preparado para nós. Palavra de Deus para o teu coração. Não desista, não pare, não desanime, aleluias, por mais que as suas situações sejam totalmente adversas, por mais que portas que se abriram venham se fechar, aleluias, no tempo certo Deus vai abrir a porta que você tanto precisa. No tempo certo Deus vai abrir uma porta de honra. Deus vai abrir uma porta onde Ele vai dizer: o que eu abri ninguém fecha, porque eu sou Deus sobre esta história, e agindo eu, quem me impedirá? Aleluias! Glórias a Deus, nós louvamos ao Senhor por isso. Falamos sobre a ingratidão, agora o Senhor vai falar sobre gratidão. Aleluias. A gratidão, ela precede os nossos milagres. Amém? Somos gratos a Deus. Deus começa a operar os seus milagres sobre as nossas vidas. Nosso pastor ainda citou aqui 2 passagens. Nós podemos olhar para Jesus nessas passagens, queridos, e nós podemos ver que quando Jesus tinha um milagre para operar, em pelo menos 3 passagens bíblicas, nós vemos ele agradecendo. Nós vamos observar algumas passagens, você não precisa abrir, amém? Uma está em Mateus capítulo 15, versículo 36, que fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Antes de multiplicar 5 pães e 2 peixes, o Senhor Jesus agradeceu a Deus. Você quer viver o milagre da multiplicação? Agradeça. Amém?
quer viver o milagre da multiplicação, quer que a multiplicação do Senhor se estabeleça sobre a sua vida, agradeça a Deus, porque no tempo certo o milagre vai se estabelecer sobre você e você vai viver grandes coisas no Senhor. Aleluias! Uma outra situação em que Jesus agradeceu antes do milagre está no livro de João, capítulo 11, versículo 41, onde depois de retirar a pedra de Lázaro, o Senhor Jesus chama Lázaro da morte para a vida. Quer sair do estado de morte para a vida, agradeça. Amém? Quais são as áreas da sua vida que já morreram? Quais são as áreas da sua vida que precisam ser ressuscitadas por Cristo Jesus? Quais são as áreas da sua vida que nesta noite precisam ter um encontro com Cristo Jesus, para que Ele pegue ela pela mão e chame para a vida neste momento? Quais são? Você pode estar dizendo aí na sua mente, você pode estar sentindo aí no seu coração e expressando para Deus, mas o Senhor quer te dizer, Ele conhece, Ele sabe quais são as suas áreas de morte que precisam de ressurreição, quais são as áreas de morte da sua vida que Ele precisa pegar neste momento com as suas poderosas mãos e chamar para a vida novamente. Agradeça, 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 agradeça e veja a forte mão do Senhor te chamando para fora. Aleluia. Uma terceira ocasião em que o Senhor Jesus agradece antes de realizar algo. Está em 1 Coríntios. Não, está em Mateus capítulo 26, versículo 27, na instituição da Santa Ceia do Senhor. Aleluias. Esta eu gostaria que você lesse comigo. Aleluia, Jesus. Diz assim: a seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Amém? Pouco antes de tomar o cálice com seus discípulos, o Senhor Jesus deu graças. O interessante é que, se você for continuar lendo essa passagem, você vai ver que o Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua morte e ressurreição. Aleluias. Glórias a Deus. A gratidão, queridos, ela gera salvação e gera vida eterna. Quer ser salvo, seja grato. Aleluias. Quer ter a vida eterna, seja grato. Porque quando nós somos gratos, nós permitimos com que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso espírito. Porque quando nós somos gratos, nós permitimos com que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas nossas almas, nos transformando e nos tornando cada vez mais a semelhança e a imagem do nosso Deus Altíssimo. Quando nós agradecemos, nós somos cada vez mais capacitados por Deus para estarmos com Ele nos céus, dos céus, de glória em glória. Quando nós agradecemos, o Senhor move céus e terra ao nosso favor. Então, vamos ser gratos. Vamos viver milagres em Deus. Vamos ser gratos, porque esta é a vontade de Deus para nós. Vamos ser gratos, para que, estando no centro da vontade do nosso Deus Todo-Poderoso, nós venhamos viver grandes e poderosos milagres em Cristo Jesus. Eu convido você a ficar de pé.
Glória a Deus. Neste momento nós vamos entregar toda a nossa gratidão a Deus. Você vai começar a se lembrar de todos os benefícios de Deus para a sua vida. Você vai começar a se lembrar nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, de tudo aquilo que Deus tem feito a favor da sua vida. E como reconhecimento a todos esses benefícios, você vai agradecer, nós vamos agradecer, nós vamos agradecer. E à medida que nós agradecemos, nós vamos começar a nos enxergar, nos encaixando no centro da vontade de Deus, aleluias. E à medida que nós agradecemos e que nós somos nos encaixando no centro da vontade de Deus, nós vamos começar a ver os milagres descerem, nós vamos começar a ver as coisas acontecerem, nós vamos começar a ver o sobrenatural de Deus sendo estabelecido sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Erga suas mãos alto e glorifique a Deus. Vamos orar. Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, como filhos, Senhor, formados à sua imagem e à sua semelhança, nós nos colocamos diante de Ti e agradecemos ao Senhor por todas as coisas. E, Senhor, rompemos com toda a insatisfação da nossa alma, Senhor. Toda a insatisfação que tem nos descaracterizado, Deus. Toda a insatisfação que tem nos feito cair, ó Pai. Toda a insatisfação que tem nos distanciado de termos um coração grato ao Senhor. Lançamos diante do Teu altar todo o reconhecimento por todos os benefícios que o Senhor tem nos entregue. Senhor, e começamos nesta noite a nos encaixar no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer, mediante esta palavra, Senhor, e no devido lugar, e devidamente posicionados, Senhor, nós começamos a receber os Teus milagres, nós começamos, Senhor, a receber portas abertas, Deus, nós começamos, Senhor, a receber, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem separado e preparado para cada um de nós, Deus. Oh, Senhor, nós podemos ver, Senhor, os céus do céu se abrindo sobre a Tua igreja, os céus do céu se abrindo sobre o Seu povo neste lugar, e nesta noite, Deus, os Teus milagres sendo estabelecidos, Senhor, sobre os Teus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, Deus. Você precisa de cura? Agradeça. Aleluias. Você precisa de uma porta de emprego? Agradeça. Você precisa, aleluia, de uma bênção familiar? Agradeça. Você precisa de uma vida financeira restaurada? Agradeça a Deus. Você precisa que o Senhor Jesus tenha um bom encontro com os seus, para que haja salvação na tua casa. Agradeça, 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 agradeça. Agradeça pelo dia que se abre sobre a sua cabeça, aleluia. Agradeça pelo ar que você respira. Agradeça pela tua saúde. Agradeça pelos seus colegas. Agradeça pela sua vizinhança. Agradeça por tudo que Deus tem entregue nas tuas mãos. Agradeça, agradeça, agradeça. Oh Deus, agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelos teus benefícios, Deus. Agradecemos ao Senhor por termos feito os filhos, com direito a uma nova terra, com direito a uma herança, Senhor, com direito a ser incorporado de glória em glória contigo, Deus. Nós agradecemos, agradecemos e agradecemos ao Senhor. Aleluias. Você vai ver
que quando você abrir o seu coração e os seus lábios para agradecer, as coisas vão acontecer. Amém. O que Deus tem reservado nos céus para a sua vida vai acontecer, porque esta é a vontade de Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor agradecendo, agradecendo, agradecendo e agradecendo. Aleluias, Deus.